Na tarde de 16 de maio de 2021, dentro de um hotel de luxo na Barra da Tijuca, um dos nomes mais populares do funk brasileiro viveria os últimos minutos da sua vida. Horas antes, ele sorria entre amigos, celebrava conquistas, gravava vídeos para as redes sociais. Nada parecia fora do lugar. Nada indicava que, em poucas horas, tudo terminaria de forma brutal. Mas algo aconteceu dentro daquele quarto. Algo rápido, confuso e até hoje cercado por dúvidas. Pouco depois das 6 da tarde, um corpo caiu do 5º andar do hotel. O impacto foi devastador. Funcionários correram. Hóspedes começaram a gritar. E em questão de segundos, o lugar que antes estava tranquilo se transformou em uma cena de choque absoluto. No chão, gravemente ferido, estava MC Kevin. Aos 23 anos, ele era um dos artistas mais ouvidos do funk paulista. Suas músicas acumulavam milhões de visualizações. Sua vida parecia estar apenas começando. Mas naquela tarde, tudo terminou. Ambulâncias chegaram rapidamente. Paramédicos tentaram reanimá-lo. A tensão tomava conta do ambiente enquanto amigos, ainda em estado de choque, tentavam entender o que havia acontecido. As primeiras informações começaram a circular. Alguns diziam que ele havia escorregado. Outros afirmavam que ele tentou pular para outro andar. E havia ainda uma terceira versão. Uma versão muito mais estranha que começava a surgir entre os presentes. Kevin, aparentemente, estava tentando fugir. Mas fugir de quem? Essa pergunta surgiria repetidas vezes nas horas seguintes. Mensagens começaram a aparecer. Áudios vazaram. Testemunhas contaram histórias diferentes. E quanto mais detalhes surgiam, mais confuso tudo parecia ficar. Porque havia algo naquela situação que simplesmente não fazia sentido. Kevin havia se casado apenas 2 semanas antes. O casamento com a advogada e influenciadora Deolane Bezerra havia sido um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Vídeos do casal viralizaram. Declarações de amor circulavam por toda parte. Parecia o começo de uma nova fase na vida do funkeiro. Mas naquele domingo, algo inesperado estava prestes a acontecer. Algo que começaria dentro de um quarto de hotel e terminaria com uma queda de mais de 15 metros. E seria justamente esse momento, esses poucos segundos, que levantariam uma pergunta perturbadora. O que realmente aconteceu naquele quarto antes da queda de MC Kevin? Para entender essa história, precisamos voltar muitos anos no tempo. Antes da fama, antes dos carros de luxo, antes das multidões cantando suas músicas. Precisamos voltar ao lugar onde tudo começou. Kevin Nascimento Bueno nasceu em 29 de abril de 1998, na cidade de São Paulo. Ele cresceu na Vila Ede, na zona norte da capital, um bairro simples, marcado pelas dificuldades típicas das periferias brasileiras. Ali, a realidade não costumava ser gentil com os jovens. Desde cedo, Kevin viu de perto a luta diária da família para sobreviver. Dinheiro era algo que raramente sobrava. Muitas vezes, faltava estabilidade. E como milhares de outros jovens da região, ele cresceu entendendo que o caminho para uma vida diferente seria extremamente difícil. Mas havia algo nele que chamava a atenção. Kevin tinha uma energia quase impossível de ignorar. Falava alto, brincava o tempo todo, gostava de fazer as pessoas rirem. Mesmo nas situações mais difíceis, ele parecia encontrar uma forma de transformar o momento em algo leve. Era como se a alegria fosse sua forma de resistir à realidade. Mas por trás dessa personalidade expansiva, existia também uma ambição enorme. Kevin não queria apenas sobreviver na periferia. Ele queria vencer, queria ser reconhecido. Queria provar que alguém vindo de um lugar simples também poderia conquistar o mundo. E foi durante a adolescência que ele encontrou aquilo que mudaria completamente seu destino: o funk. Nas comunidades de São Paulo, o funk não era apenas música, era cultura, era expressão. Era uma maneira de contar histórias que quase nunca apareciam na televisão. Kevin se identificou imediatamente. Os bailes funks eram ambientes vibrantes. Luzes piscando, caixas de som gigantes, multidões cantando juntas. Para muitos jovens da periferia, aquele era o único espaço onde se sentiam verdadeiramente livres. E Kevin observava tudo com atenção. Ele via os MCs no palco, comandando milhares de pessoas.
Via o respeito que eles recebiam. Via como uma música podia transformar completamente a vida de alguém. E dentro dele começou a surgir um pensamento insistente. Talvez ele também pudesse fazer aquilo. No começo, tudo era improvisado. Kevin não tinha estúdio profissional, não tinha produtores importantes ao seu lado, não tinha dinheiro para investir em carreira musical, mas tinha algo fundamental: vontade. Ele começou gravando vídeos simples, usava o celular, postava nas redes sociais, cantava letras sobre a realidade que conhecia, sobre festas, desejos, ambição e a vida nas quebradas de São Paulo. No início, quase ninguém prestava atenção. A internet pode ser um lugar cruel. Comentários maldosos apareciam. Pessoas diziam que ele nunca conseguiria nada. Outros zombavam da sua forma de cantar. Para muitos, Kevin era apenas mais um jovem tentando ficar famoso. Mas ele não desistiu. E havia uma razão para isso. Kevin entendia algo que muitos artistas iniciantes ainda não compreendem: persistência. Às vezes, é a única diferença entre o fracasso e o sucesso. Ele continuou gravando, continuou postando, continuou acreditando. E então, algo começou a mudar. Alguns vídeos começaram a ganhar mais visualizações. Pequenos bailes começaram a convidá-lo para cantar. Seu nome passou a circular lentamente entre fãs de funk. Era apenas o começo, mas já era um sinal. Kevin estava começando a chamar atenção. Sua personalidade explosiva ajudava muito. Ele não era apenas um cantor, ele era um personagem carismático. Nos palcos, se entregava completamente. Pulava, corria, interagia com o público. As pessoas sentiam sua energia. E no universo do funk, energia pode significar tudo, porque ali não basta apenas cantar. É preciso dominar o palco. É preciso transformar cada apresentação em uma experiência. E Kevin parecia ter nascido para isso. Mas junto com a ascensão, começaram a aparecer também os primeiros sinais de uma vida intensa demais. Kevin vivia rápido, festas constantes, noites viradas, viagens repentinas, uma rotina que misturava diversão, trabalho e adrenalina. Era como se ele estivesse sempre acelerado. E talvez rápido demais. Mas naquele momento, ninguém pensava nas consequências. O sucesso estava chegando, as oportunidades aumentavam, e Kevin finalmente começava a ver o sonho que cultivou desde a adolescência se tornar realidade. Foi então que uma música mudaria tudo, uma faixa que explodiria nas redes sociais e faria o nome de MC Kevin ultrapassar os limites da periferia. De repente, ele não era mais apenas um artista local, ele estava se tornando um fenômeno. Shows começaram a se multiplicar, agenda cheia, convites para eventos, milhares de seguidores novos todos os dias. Kevin passou a viver algo que poucos jovens de 20 anos conseguem experimentar: fama repentina. Mas fama também cobra um preço, e Kevin ainda estava longe de entender completamente o tamanho desse preço. Porque enquanto sua carreira disparava, sua vida pessoal começava a entrar em um território cada vez mais turbulento. Relacionamentos intensos, discussões públicas, polêmicas nas redes sociais. O funkeiro parecia viver constantemente no limite entre o sucesso absoluto e o caos. E muitos fãs começavam a perceber isso. Ainda assim, ninguém imaginava que aquela história terminaria de forma tão abrupta, muito menos da maneira que terminaria. Porque o que aconteceria anos depois, naquele hotel, no Rio de Janeiro, envolveria decisões tomadas em segundos. Decisões que mudariam tudo. Mas havia um detalhe sobre a personalidade de Kevin que poucos realmente compreendiam. Ele odiava sentir-se preso. Desde adolescente, Kevin sempre buscou liberdade. Liberdade para falar o que queria, para viver do jeito que queria, para tomar decisões impulsivas sem pensar muito nas consequências. Essa característica o tornava fascinante, mas também perigoso. Porque às vezes, basta um único momento impulsivo para mudar uma história inteira. E naquele domingo de maio de 2021, Kevin tomaria uma decisão em poucos segundos. Uma decisão desesperada. Uma decisão que o levaria até a janela de um 5º andar.
Mas antes de chegarmos naquele momento, existe ainda uma parte importante da história que precisa ser contada. A fase em que MC Kevin se transformou definitivamente em um dos nomes mais comentados do funk brasileiro. Uma fase marcada por dinheiro, fama, amores intensos e também por conflitos que começavam a crescer silenciosamente ao seu redor. Porque quanto maior se tornava sua fama, mais intensa também se tornava sua vida. E seria justamente nesse período que Kevin conheceria a mulher que mudaria completamente sua história, Deolane Bezerra. Um relacionamento que começaria com paixão explosiva, mas que também traria consigo discussões, polêmicas e momentos que mais tarde voltariam a ser analisados por milhões de pessoas na internet. E naquele momento, ninguém imaginava que apenas 2 semanas depois do casamento dos dois, MC Kevin estaria morto. Mas o que aconteceu entre o auge da fama e aquele quarto de hotel no Rio de Janeiro? Que decisões levaram MC Kevin até os últimos minutos da sua vida? E por que tantas versões diferentes surgiram sobre o que aconteceu naquela tarde? Essas respostas começariam a surgir muito em breve, mas para entendê-las, precisamos seguir para o próximo capítulo dessa história. Um capítulo onde o sucesso se torna gigantesco e onde os acontecimentos começam a caminhar lentamente para um final que ninguém estava preparado para enfrentar. Quando o nome de MC Kevin começou a circular com força nas redes sociais, algo dentro dele mudou. Não era apenas a alegria de quem finalmente estava vencendo na vida. Era também a sensação de que agora ele precisava viver tudo com intensidade máxima, como se cada dia fosse uma celebração, como se o tempo estivesse sempre correndo rápido demais. O sucesso no funk paulista crescia de forma impressionante. Suas músicas começaram a ultrapassar milhões de visualizações no YouTube. Nos bailes, multidões cantavam cada verso. Nos bastidores do cenário musical, produtores já enxergavam Kevin como uma das grandes apostas da nova geração do funk. E Kevin adorava aquilo. Adorava o palco. Adorava a energia do público. Adorava sentir que finalmente havia conquistado o respeito que buscou durante anos. Mas o sucesso também trouxe uma vida completamente diferente. Dinheiro começou a entrar rapidamente. Carros de luxo apareceram nas redes sociais. Viagens, festas, hotéis caros, tudo fazia parte de uma nova rotina. Kevin vivia aquilo como um sonho. Um sonho que parecia não ter limites. Nas redes sociais, ele mostrava tudo. Mostrava os amigos, mostrava as festas, mostrava as conquistas. Para seus fãs, Kevin representava exatamente aquilo que muitos jovens da periferia desejavam alcançar. Ele era a prova de que era possível sair da quebrada e conquistar o mundo. Mas quanto mais sua fama crescia, mais sua vida pessoal começava a se tornar turbulenta. Relacionamentos intensos, discussões públicas, polêmicas que rapidamente viralizavam na internet. Kevin parecia viver sempre no limite entre o sucesso absoluto e o caos. E muitas pessoas ao seu redor começavam a perceber isso. Foi nesse contexto que ele conheceu Deolane Bezerra, advogada criminalista, influenciadora digital, personalidade forte. Deolane rapidamente se tornou uma presença marcante na vida do funkeiro. O relacionamento entre os dois foi explosivo desde o início. Eles discutiam, terminavam, voltavam. As brigas muitas vezes aconteciam nas redes sociais, diante de milhares de seguidores que acompanhavam cada detalhe daquela relação intensa. Mas apesar dos conflitos, existia também algo inegável entre eles. Uma paixão avassaladora. Kevin parecia completamente envolvido. Nos vídeos que postava, aparecia declarando amor, fazendo promessas, falando sobre o futuro. Para muitos fãs, parecia que ele finalmente estava encontrando algum tipo de estabilidade emocional. E então, veio uma decisão surpreendente. Em abril de 2021, Kevin e Deolane se casaram. A cerimônia aconteceu em Cancún, no México, um cenário paradisíaco, cercado por amigos próximos, festas e celebrações que rapidamente viralizaram nas redes sociais. Kevin parecia radiante. Ele repetia várias vezes que aquele era um dos momentos mais felizes da sua vida. Para quem acompanhava sua trajetória, aquilo parecia o início de uma nova fase. Talvez agora Kevin estivesse amadurecendo.
Talvez estivesse pronto para deixar para trás algumas das confusões que sempre o cercaram. Mas havia um detalhe importante. Kevin continuava sendo Kevin. A mesma personalidade impulsiva, o mesmo estilo de vida acelerado, a mesma intensidade que sempre marcou sua trajetória desde os primeiros bailes funk. E essa intensidade continuava presente em cada decisão que ele tomava. 2 semanas depois do casamento, Kevin viajou para o Rio de Janeiro. A viagem tinha um motivo simples: shows. Como sempre, a agenda do funkeiro estava cheia. Apresentações, compromissos, encontros com amigos. Era mais um final de semana comum para alguém que vivia da música. Ele se hospedou no Hotel Brisa Barra, na Barra da Tijuca. Um hotel elegante, com vista para o mar e frequentado por turistas e artistas. Kevin estava acompanhado por amigos, integrantes de sua equipe e pessoas próximas. O clima era de descontração. Na noite anterior à tragédia, Kevin fez um show. Depois da apresentação, voltou para o hotel e continuou a festa com os amigos. Vídeos gravados naquela madrugada mostram o funkeiro rindo, bebendo, brincando como sempre fazia. Nada parecia indicar que algo grave estava prestes a acontecer. No dia seguinte, domingo, 16 de maio, Kevin acordou tarde. A programação era tranquila, amigos circulavam pelo hotel, alguns estavam na piscina, outros conversavam nos quartos. Era apenas mais um dia de descanso antes de novos compromissos. Mas no início da tarde, algo começou a acontecer. Kevin conheceu uma mulher no hotel. Segundo relatos posteriores, ela era uma garota de programa que havia sido chamada para encontrar alguns dos homens que estavam no local. Kevin decidiu subir com ela para o quarto. O quarto ficava no 5º andar. Dentro dele, Kevin e a mulher ficaram sozinhos por alguns minutos. A situação, segundo testemunhas, parecia apenas mais um encontro casual. Nada que chamasse atenção. Nada que parecesse perigoso. Mas então, algo inesperado aconteceu. Alguns amigos de Kevin começaram a se aproximar do quarto. Entre eles estava um homem conhecido como MCVK, amigo próximo do funkeiro. Segundo relatos posteriores, alguém teria avisado Kevin que sua esposa poderia estar chegando. E naquele momento, tudo mudou. Kevin entrou em pânico. De acordo com testemunhas, ele ficou desesperado com a possibilidade de ser descoberto em uma situação comprometedora logo após o casamento. O medo de enfrentar aquela situação pareceu dominá-lo completamente. O que aconteceu nos segundos seguintes ainda hoje é discutido. Segundo a investigação da polícia, Kevin tomou uma decisão extremamente arriscada. Ele tentou passar da varanda do 5º andar para a varanda do quarto de baixo. A ideia parecia simples: descer um andar, esperar a situação se acalmar e depois voltar. Mas havia um problema gigantesco: a distância entre as varandas. Era uma altura de aproximadamente 15 metros. Um movimento errado, um escorregão, um cálculo mal feito, e tudo poderia dar terrivelmente errado. E foi exatamente isso que aconteceu. Kevin tentou se apoiar no parapeito. Testemunhas disseram que ele parecia nervoso, apavorado, como se estivesse agindo no impulso, sem avaliar completamente o risco da situação. Ele colocou parte do corpo para fora da varanda. Tentou descer. Por alguns segundos, ele ficou pendurado, e então, perdeu o equilíbrio. O corpo caiu. O impacto no chão foi brutal. Funcionários do hotel correram imediatamente. Amigos desceram desesperados. O pânico tomou conta do ambiente enquanto Kevin permanecia imóvel. Ambulâncias chegaram poucos minutos depois. Ele foi levado às pressas para o Hospital Miguel Couto. Durante o trajeto, os paramédicos tentaram reanimá-lo. O estado era gravíssimo. Pouco tempo depois, veio a confirmação. MC Kevin não resistiu. A notícia se espalhou pelo Brasil em questão de minutos. Nas redes sociais, fãs entraram em choque. Artistas começaram a publicar mensagens de despedida. Vídeos antigos de Kevin começaram a circular novamente pela internet. Ninguém conseguia acreditar. Ele tinha apenas 23 anos. Mas o choque inicial rapidamente deu lugar a algo diferente. Dúvidas, porque quanto mais detalhes surgiam sobre o que aconteceu naquele quarto, mais perguntas apareciam. Áudios começaram a circular nas redes.
Mensagens supostamente enviadas por pessoas que estavam no local começaram a vazar. Alguns relatos diziam que Kevin havia sido pressionado. Outros afirmavam que ele simplesmente entrou em pânico. A história parecia ganhar novas versões a cada hora. A polícia iniciou uma investigação completa. Testemunhas foram ouvidas, câmeras do hotel foram analisadas, perícias foram realizadas no local da queda. O objetivo era entender exatamente o que havia acontecido. Depois de semanas de investigação, a conclusão oficial foi divulgada. A morte de MC Kevin foi considerada um acidente. Segundo os investigadores, não havia sinais de agressão ou crime. Tudo indicava que o funkeiro realmente tentou descer para o quarto de baixo e acabou perdendo o equilíbrio. Mesmo assim, para muitos fãs, a história continuava difícil de aceitar, porque Kevin era jovem, estava no auge da carreira, tinha acabado de se casar. Parecia impossível que tudo tivesse terminado daquela forma. O velório do artista reuniu milhares de pessoas. Fãs lotaram as ruas para prestar homenagem. Amigos do cenário do funk compareceram em peso. A emoção tomou conta de todos que acompanharam aquele momento. Kevin havia se tornado muito mais do que apenas um cantor. Ele representava uma história de superação. Um garoto da periferia que conseguiu transformar talento e persistência em sucesso nacional. Sua trajetória inspirava milhares de jovens que sonhavam seguir o mesmo caminho. Mas sua morte também deixou um alerta. A vida acelerada, as decisões impulsivas, os riscos tomados em segundos. Às vezes, basta um único momento para mudar tudo. Hoje, anos depois daquela tarde no Rio de Janeiro, o nome de MC Kevin ainda ecoa no cenário do funk brasileiro. Suas músicas continuam sendo ouvidas. Seus vídeos continuam acumulando visualizações. E sua história continua sendo lembrada. Não apenas como a trajetória de um artista talentoso, mas também como a história de uma vida intensa, vivida no limite e interrompida de forma trágica. E talvez essa seja a pergunta que permanece no ar até hoje. Se aquele momento de desespero não tivesse acontecido, até onde MC Kevin poderia ter chegado?